Olá, minha gente querida, que a graça do Senhor seja com todos vocês. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu desejo que todos estejam muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais este momento de edificação para a sua vida aqui na oração da manhã. O tema da nossa oração da manhã de hoje é: existe um prazo. Antes de prosseguirmos por aqui, eu tenho aquele pedido que é muito mais do que especial. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em Cristo Jesus. O nosso texto devocional do dia de hoje é o texto de Neemias capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais empolgantes da história de Neemias. Para que você possa se localizar, eu quero recordar com você neste momento um pouquinho da sua história. Neemias era copeiro do rei e ele recebera notícias de que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. A Bíblia nos diz, ali no capítulo 1 do livro de Neemias, que ele jejuou e orou durante muitos dias e ficou entristecido com toda aquela notícia que ele havia recebido. Passado um tempo, ele servindo o rei nota que o seu rosto, o seu semblante estava triste, e quando então é notada a tristeza na vida de Neemias, há então uma pergunta: o que é que está acontecendo com você? Neemias cria coragem, respira fundo e então conta para o rei o porquê de sua tristeza. E o rei, de forma inesperada, junto da rainha, pergunta: o que é que nós podemos fazer para você? E então nós chegamos ao texto que eu acabei de ler para todos nós. O texto diz que o rei e a rainha estavam assentados e perguntou quanto tempo levaria a viagem de Neemias para Jerusalém. O objetivo de Neemias era poder reconstruir a cidade. E a história é tão empolgante porque ele recebe de bom agrado da presença do rei todas as autorizações devidas e as condições devidas para promover uma verdadeira revolução na reconstrução de Jerusalém. Muita gente foi com Neemias para lá, ali eles habitaram. Quando ele ali chegou, a cidade estava totalmente destruída, os muros, as portas, até mesmo o cavalo de Neemias tinha dificuldade para passar no meio dos escombros. Mas a grande bênção é que Deus honra a fé de Neemias. Deus proporciona para ele uma grande alegria. A alegria de poder completar essa obra em 52 dias. É lógico que a gente não está aqui falando de uma tarefa que foi tão fácil, até porque Neemias enfrentou oposição terrível de algumas pessoas que estavam infiltradas no meio do povo de Deus. Minha gente querida, a grande questão é que existe um prazo para fazermos as coisas ao longo da jornada da vida. Primeiro, porque nós não somos eternos. Segundo,
porque existe uma urgência para fazermos as coisas e, diga-se de passagem, precisamos fazê-la muito bem feito. Mas, além do que eu acabei de dizer, nós precisamos compreender que existe um fator chamado tempo. E a própria palavra de Deus, ela nos alerta que há um tempo para todas as coisas. Então, se hoje, o dia de hoje, é um dia de recomeços na sua vida, viva-o de forma intensa. Se o dia de hoje é um dia para lamentar, então lamente. Isso não é problema e não há nenhum problema no lamento, até porque Deus está colhendo as nossas orações e recebendo no seu trono de graça. Se hoje na sua vida o dia é um dia de cinzas, neste exato momento, abra o seu coração e derrame a sua vida aos pés do Senhor. Mas se hoje é dia e este é o tempo para você celebrar, então celebre com todas as suas forças tudo aquilo que você está vivendo de melhor. A grande questão é que Neemias, nesse texto, marca um prazo, porque ele deveria voltar para prestar contas ao rei. Sabe, meus queridos, eu não sei qual é o prazo que nós temos para completarmos a nossa carreira, realizarmos as nossas obras aqui na terra. Uma coisa é certa, precisamos fazer com excelência tudo aquilo que estamos fazendo e procurar fazer segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Quando nós lemos esse texto, o que nos chama a atenção é que o rei concede a ele, a partir de uma oração muito rápida. O texto vai nos dizer que ele então ora a Deus. Neemias não teve tempo de correr para o banheiro, de pedir licença para o rei e dizer: olha, rei, espera um pouquinho porque eu vou ali orar. Não. O texto nos diz que ele orou ao Senhor e o rei concordou que ele fosse. E o que é mais interessante notarmos é que em seguida a este evento, a esta declaração do rei de concordância para que ele fosse para Jerusalém, Neemias corajosamente, por entender que havia um tempo para realizar essa obra, acrescenta: se for do agrado do rei, me dê cartas. O que ele queria era a autorização para fazer coisas muito grandes. E o que mais nos chama atenção nesse texto é o seguinte: no finalzinho do versículo 8 está registrado assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Eu não sei quais são os pedidos que você tem hoje para apresentar ao Rei dos Reis, mas uma coisa é certa: o Senhor está aqui e Ele quer ouvir o seu pedido na presença dEle. Faça chegar na presença do Pai a sua voz, clame ao Senhor. É certo que há um tempo para realizarmos todas as coisas, até porque, reafirmando, nós não somos eternos, mas temos o Senhor sobre nós. Somos filhos do Senhor e assim como Neemias foi ouvido por um rei humano, nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seremos certamente ouvidos pelo Senhor, o nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento a colocar o seu coração e a sua necessidade na presença do Pai. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai Celestial, chegamos na Tua presença e agradecemos pelo que o Senhor tem feito e o que farás. Obrigado pelo Teu cuidado sobre nossas vidas, Teu amor tão grande. No dia chamado hoje, Deus, concluímos que há um tempo, há um prazo, e nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos este tempo e este prazo que o Senhor tem para nós realizarmos a Tua obra aqui nessa terra. As coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos aqui nessa terra, quer seja no âmbito espiritual, junto do povo do Senhor, ou na nossa vida particular, reservada. Que o Senhor, Pai, conduza cada um aqui em sabedoria e graça, e que todos possam compreender que o Senhor está com os seus ouvidos abertos para ouvi-los. Guarda cada coração e fortalece todos. Existe um prazo, esta é a certeza que nós temos e por isso oramos pedindo o Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, meu querido? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você conhece alguém que está diante de alguma decisão importante a ser tomada na sua vida, compartilhe esta oração da manhã. Se você foi abençoado, compartilhe. Isso certamente edificará a vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abração e até o nosso próximo encontro aqui na Oração da Manhã.